Olá, gente. Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Nessa noite a gente tem um bate-papo assim bem legal. Nossa, vamos ter uma conversa com um assunto muito tranquilo, muito e de interesse, um assunto de interesse de todo mundo, todas as pessoas, e em especial hoje será um bate-papo com um assunto de interesse das mulheres, né? Sejam senhoras, jovens senhoras, moças, meninas. Então, o nosso assunto hoje é extremamente relevante. Aproveita aí, se você ainda não convidou, dá tempo ainda. Corre aí e chama suas amigas, chama seus amigos, chama os homens também para assistir, para ouvir e assistir, né? Eu falei há poucos dias, até brinquei aí. Chama os homens também, quem sabe assim, os homens não aprendem um pouquinho a entender, se é que isso é possível, a entender né, a cabeça das mulheres. Brincadeiras à parte, mas é importante, sim, claro, que é importante que todas as pessoas estejam nesse encontro, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, obrigado por sua presença, vai ser uma oportunidade muito boa, tá bom, da gente conversar. O assunto de hoje é sobre saúde emocional da mulher. Saúde emocional da mulher. Então, você pode fazer pergunta. Eu não sei se vai dar tempo para ela responder tudo. Ainda mais quando o assunto envolve mulher. Aí que o negócio, né? Que a coisa, né, caminha mesmo. E que joia, que bom. Então você já pode mandar suas perguntas. Todo mundo me ouvindo bem aí? Dá um sinalzinho, dá um ok. Fala aí, ok. Som legal. Tá todo mundo ouvindo bem? Qualidade de som. É, só um minuto aqui. Dá um sinalzinho aí. Então, joia, que bom que o som tá legal. Então, estava aqui falando já aqui com a nossa convidada. Ela já vai entrar aqui agora. A nossa convidada de hoje é uma senhora que já nos ajudou muito, nos abençoou aí durante algum tempo, alguns anos aí na Quinta Igreja, e continua nos ajudando. Volta e meia eu estou lá no consultório dela, de vez em quando batendo lá e conversando um pouco, e né, às vezes encaminhando alguns casos. Eu falei agora essa semana que eu penso que a gente pode ter uma parceria, por que não? Pastores podem ter uma parceria com, a, com psicólogos, por que não? Né? Ela já está chegando aí. Então, o assunto, eu sei que o assunto vai ser bom, então nós vamos começar esse bate-papo. Deixa eu adicionar aqui a nossa convidada de hoje. Para a gente começar, eu não quero conversar muito, vocês é que vão conversar, vão ouvir a nossa. Se quiser começar a fazer as perguntas, pode mandando aí que a gente vai guardando. Se não tiver aqui já, a gente solta. Olá, boa Olá, noite. tá bem, minha querida? Prazer todo meu, pastor. Como vai? Opa, é nosso. Tudo bem? Tudo bem, tudo Tá se ótimo. cuidando aí? Desculpe. Hã? Tá se Desculpe a cuidando? demora, a gente pensei que era. Sim, pronto, já estou me organizando aqui Pronto, fique à para vontade, fique à colocar. vontade. Tudo bem? Saúde? Sim, graças a Deus. Olha, se cuidando Vê se direitinho. tá dando para mim. Tá dando para ver direitinho aí? Se conseguir baixar um pouquinho o celular, se for baixar um pouquinho, pega a senhora melhor. Ó, Mas tá, o só um rosto está bem. segundinho. Se conseguir baixar um pouco, pega Tirar. melhor. Opa, perdão, viu? Eu pago tanto mico nesse negócio de live, a senhora não sabe, viu? Não estou Essa é a dizendo minha que. primeira live pelo Instagram, na realidade, né? Aham, E isso, eu sempre tenho feito pelo Zoom, por outros tá, programas, tá. mas
pelo Instagram a primeira vez. Mas assim, Joia. Mas vamos feliz lá. de poder contribuir, participar um pouco aqui com Sim, todos. sim. Estão me Então, ouvindo bem? primeiramente, estou lhe ouvindo bem. Está dando para me ouvir Joia. bem? Estou ouvindo bem. Joia. Então, boa noite a todos, né? E eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por nos permitir estarmos aqui hoje, né? Pela proteção dele, pelo cuidado. E agradecer à Quinta Igreja, na pessoa do pastor Davi Leite, que gentilmente me convidou para esse bate-papo aqui com vocês, né? E para a gente poder falar um pouco sobre a saúde emocional da mulher. Uhum, Né? uhum. Então, quero dizer que durante a minha fala, né, o senhor pode ir me interrompendo, pode ir Aham, interagindo, porque isso sim. também ajuda, né? Contribui um Aham, pouquinho para a aham. gente ir desenvolvendo aqui a nossa fala. Sim, Bem, sim. eu sou Silvana Quadros, sou psicóloga de formação, especialista em psicologia educacional, né? Atuo na clínica, agora com os atendimentos também online, e no CPI, que é o Centro Psicopedagógico de Educação Inclusiva da cidade de Itabuna, né? Sou mãe de três joias, né? Rodrigo, Rafael e Luísa, minhas joias preciosas. E como mulher, eu me sinto muito à vontade de poder hoje estar aqui com vocês, né? Para juntos podermos falar um pouquinho, né, sobre a saúde emocional da mulher. Isso. Vamos lá. Vou tirar um pouquinho aqui porque está um pouco alto, eu acredito. Aham. Pronto. Melhorou um pouquinho? A água ficou bem melhor. Bem melhor. Joia. Isso aí. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de saúde emocional, primeiro a gente precisa verificar um pouquinho o conceito de saúde, né? Porque algumas pessoas pensam que saúde é a ausência de doença. Eu não estou doente, então eu tenho saúde, né? Eu não estou precisando ir ao médico, eu não preciso tomar remédio, então eu estou bem, eu estou ótimo, minha saúde está intacta. Só que a Organização Mundial de Saúde, ela nos alerta, né? Que para o conceito de saúde é preciso entender que é uma questão muito mais ampla, né? O bem-estar físico, né? Emocional, né? Estar mental e também social. Então, envolve esses aspectos e não é apenas a ausência de doença, né? Eu quis abordar isso para que a gente possa compreender um pouquinho que as questões emocionais, elas não levam ao adoecimento. Então, a saúde emocional, ela tem a ver com a nossa concepção, a forma como a gente pode lidar com as nossas emoções. E a saúde mental... Ai, desculpa um pouquinho aqui, viu? Nada. Vamos lá. Não, A não se saúde... preocupe, não. deu uma fugidinha. E quando a gente fala de saúde mental, estamos falando aí de uma questão de um agravo, né? De uma questão que está relacionada ao fisiológico, ao orgânico, e nesse sentido precisa de um acompanhamento médico, psiquiátrico, né? Às vezes tratamento medicamentoso e acompanhamento psicológico, né? Então, a saúde emocional, quando não bem tratada, ela pode evoluir para um quadro de saúde mental, Uhum. né? E isso aí a gente precisa estar muito bem alerta. E como é que a gente pode, então, identificar ou perceber que a nossa saúde pode sim, né, chegar a um certo agravo? Quando a gente esquece um pouco de lidar com as nossas emoções. Então, nós somos sujeitos de emoções. As mulheres vivem, né? Cheias no dia a dia de tantas atribuições, de tantas tarefas. E os desafios de poder saber lidar com essas emoções é constante, né? Uhum. O tempo inteiro a gente está lidando ali com situações que podem nos levar a um estado emocional em que a gente pode perceber que as nossas emoções estão tendo alguma alteração. E o mais importante de tudo isso
é se permitir observar. Quando as nossas emoções estão nos afetando a nós mesmos, as nossas tarefas e principalmente a relação que eu tenho com o outro, né? Por Família. exemplo, o que é que deve começar a perceber essa mudança? Quais são os sinais, os sintomas? Pois é, esses sintomas, eles vão surgir, por exemplo, quando a pessoa se percebe um pouco irritadiça, né? Um pouco sem Uhum, conseguir, digamos, as nossas emoções, né? As principais, vamos citar aqui. A raiva, a tristeza, é, a angústia, digamos, aquela questão de você ter a dor, né? Então, essas emoções que muitas vezes acometem nós a todo momento, né? A uhum. raiva, por exemplo. Então, a pessoa pode sentir raiva? Pode, nós somos humanos, nós sentimos raiva. Agora, quando a gente não consegue lidar muito bem com essa raiva e ela extrapola para um quadro onde você não consegue controlar isso, aí é importante começar a perceber. E como é que você percebe isso? Quando você acaba tendo dificuldade na relação com as pessoas, né? Dificuldade de controlar essas emoções. Quando alguém sinaliza, olha, você, né? Parece que está precisando de. Aí a pessoa, ao invés de absorver, de ouvir aquilo com calma, com tranquilidade, ela aí é que acaba estourando mais ainda e não dá conta da importância que há de Então, controlar então aí e de se nesse perceber. caso aí já comprova que é um problema, já prova que é um problema. Quando a pessoa não Já com aceita, ela reage diferente. isso já Uhum, reage de maneira diferente, né? uhum. Mas, assim, na realidade, nós precisamos entender que nós vivemos numa sociedade que educa tanto homem como mulheres para muitas coisas, mas ainda precisa melhorar nessa questão da Uhum, educação emocional, uhum. né? Então, tanto a escola, tanto o ambiente formal, né, que é a escola, como o ambiente informal e a comunidade, né, que aí se estende a igreja, a comunidade em si, precisa também compreender que a gente, quanto mais levar para as pessoas a importância de aprender a lidar com as suas emoções, ela vai saber lidar melhor consigo mesma e com o próximo, né? Então, esses sintomas podem surgir de diversas formas. Também físico, né? Então, às vezes a pessoa adquire um problema, digamos assim, psicossomático, e que vai levar a um agravo físico. Então, começa a ter dores insuportáveis que a gente, como quando vai para uma avaliação, descobre que tem uma fibromialgia. Como é que surge a fibromialgia? Por problemas psicológicos. A pessoa não sabe lidar muito bem com suas emoções e é lógico que aí vem atrelado a questão do próprio pensamento, né? Porque a nossa mente, né? Ela é muito poderosa, porque ela é quem vai guardar toda essa questão. Então, é a maneira como a gente vê e percebe e absorve essa informação. E, nesse sentido, se a pessoa não tiver, né, ali uma observância do seu próprio corpo, da sua mente, do seu estado emocional, isso pode sim agravar. Por exemplo, enxaqueca é um outro sintoma. Às vezes a pessoa apresenta um quadro de enxaqueca constante, né? E assim, pensa muito no problema, digamos, até neurológico. Faz lá toda uma, uma observação medicamentosa até, e aí não vem cura, porque muitas vezes está mais atrelado às questões psicológicas, ao seu estado emocional, do que mesmo a questão física, né? Outras Então, doenças como psoríase, né? então, o Também emocional produzem. ele pode levar para várias outras Pode, enfermidades. pode sim. E ter saúde emocional, como eu ia falando sobre a questão da educação, é você se perceber como sujeito que pode se observar, se compreender e ressignificar todo esse processo, né, Uhum. de saber lidar com as suas emoções.
Então, tem um autor, né, que ele é muito estudado no mundo todo, que ele fala dos pilares para a inteligência emocional, que é Daniel Goleman. E ele vai dizer que nós temos 5 pilares que precisamos entender, aprender, respeitar e ressignificar. Que o primeiro deles é perceber sujeito de emoção. Tem pessoas que negam. Não, eu não sou nervoso, não. Eu não sou raivoso. Eu não sou triste, não. Eu sou alegre. E, no entanto, né, é uma pessoa que ali tem uma ferida emocional não tratada e assim pode-se perceber que necessita, né, ter esse primeiro pilar, que é a observação do seu próprio estado emocional. Eu sou o sujeito que pode sentir raiva, medo, alegria, tristeza. Somos humanos. Reconhecer Sim. isso é um primeiro passo, né? O segundo passo diz respeito a saber como eu lido com essas minhas emoções. Que como é o meu temperamento? Eu sou uma pessoa mais agitada, mais nervosa, mais reativa. Quando alguém me diz algo, eu já estou, né, explodindo, eu já estou querendo, né, me justificar. Então, observar de como que eu vou lidar com isso. Bom, né? Sabe aqueles 5 segundos de atenção, de respiração, de calma? Esse processo é educacional. Isso é algo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. A gente não aprende logo isso, né? Infelizmente, não se ensina muito sobre isso. Mas é importante, né? Na realidade, tem famílias que já ensinam isso, mas não ensinam dizendo, olha, isso aí é controle emocional, você precisa saber lidar com a sua raiva, né? Tem pais, tem mães, tem vovós que dizem, menino, espera, 5 segundos, não é assim? Sim, sim. Então, e a gente precisa compreender que a criança precisa entender que aquilo ali é um momento dela se perceber, se reconhecer como sujeito dessa emoção e saber lidar com isso, né? Então, eu estou com a tristeza, estou sentindo uma tristeza. Tá, mas essa tristeza, né, precisa ser trabalhada assim. O que é que me leva? Quais são os pensamentos e sentimentos e comportamentos que me levam a esse estado de tristeza, de choro constante? Sempre tem uma causa. Sempre terá uma causa. Sim, Uhum. isso. Muito embora, né, nós sabemos que existem questões que, desde a infância, vão se acumulando e, às vezes, algo vem como um gatilho e Sim. pode ali desencadear novos pensamentos, sentimentos e comportamentos, digamos assim, negativos ou destrutivos, né? Ah, Que quando não são trabalhados, né, eles podem se agravar cada vez mais. E o terceiro pilar, né, ele vai dizer que diz respeito a entender que o outro também tem emoção, não somente eu, né? Mas a minha esposa, ela tem uma emoção, às vezes, quando eu chego de uma forma, ela pode reagir, ela tem direito a ter essas emoções. Então, quando o outro, você percebe que essa condição humana também afeta a outra pessoa, nos leva ao quarto pilar, que é compreender de como que eu lido com a emoção do outro. Então, às vezes a pessoa quer muito uma coisa, né? E ela quer aquilo naquele momento, quer realizar determinadas questões, e pode ter um sentimento de frustração porque o outro não atende à sua necessidade. Isso é importante observar que nem sempre as pessoas vão estar totalmente disponíveis para, né, fazer aquilo que realmente você espera delas. E aí é o momento de parar, refletir, de saber que o outro também precisa do tempo dele para ter a sua, né, percepção da emoção. Eu entendo que aquilo é raiva, ou que aquilo é medo, ou que aquilo é dor. Tudo bem. Agora eu preciso saber lidar com essa dificuldade do outro. Sabe, já viram pessoas assim, bem raivosas, que chegam no ambiente querendo ser atendidas a todo custo, né?
Então, quando chega e logo é atendido por alguém que inspira calma, que inspira empatia, a pessoa branda, não é? Ela fica mais branda. Quando você vai no mesmo ritmo que aquela pessoa está, a conversa não flui. E isso não é inteligência emocional. Então, perceber que nós somos pessoas que temos as nossas emoções e como mulheres, né, nós temos demandas variadas durante o dia todo, não é verdade? É a Sim. casa, é o trabalho, é a comunidade, né? É a própria igreja, os afazeres, as tarefas que cada um, né, na sua habilidade faz. Então, sabemos que temos muitas atribuições e isso é muito bom. Isso não é coisa ruim. O que a gente só precisa saber é como lidar com cada situação dessa. Então, entender que eu sou sujeito à emoção e que muitas vezes essas emoções estão atreladas às questões muito antigas e que, por alguma razão, isso traz à tona os meus medos, as minhas dores, as minhas angústias e mandando da forma como se pode pensar e reagir sobre isso, há uma possibilidade até de agravo, né, na sua saúde física e mental também, né, Você podendo falou, levar a pessoa até um quadro de depressão. você falou uma coisa que eu achei interessante, quer dizer, sempre, todas foram interessantes, a mim chamou a atenção, um dos pilares você falou da gente entender que as outras pessoas também têm sentimentos. Porque nós ferimos muitas vezes, né, de muitas formas, pessoas sem imaginar, né, sem sequer passar pela cabeça que as pessoas têm sentimentos, né? Que elas merecem também o Exatamente. nosso respeito, né? Sim, Achei isso. sim. E isso é educável, né, Aham, pastor? Entender que tem coisas que a gente precisa compreender que isso não vem, né? Não vem lá no manual quando a gente nasce, ó, né? uhum, Você tem que fazer assim, não é assim. A gente vai, ao longo do processo, né? Vivendo um constante busca do bem-estar, que é a questão da saúde, né? Físico, emocional e social. Por quê? Porque uhum, nós não vivemos sozinhos, nós não somos sujeitos totalmente independentes, nós dependemos dessa relação com o outro desde que estamos na nossa vida intrauterina, né? sim, sim. Precisamos de uma mãe saudável para Aham, também filhos nascerem saudáveis e quando nascemos, aí mais ainda precisamos dessa relação de troca, de aprendizado, né? Para que aham, a gente se constitua um ser humano, digamos assim, saudável uhum, emocionalmente, uhum, uhum. dizendo, né? O E sim, sim, ainda tem um quinto pilar ainda, né? isso Então, que é, cite o na quinto pilar. verdade, a automotivação. Que Aham, bom que o senhor lembrou. Então, o que que acontece? Essa automotivação é, por exemplo, tem pessoas que gostam muito de procrastinar as coisas, né? Ah, eu uhum, tenho um sonho, ah, eu tenho uma tarefa, mas deixa para amanhã. Ah, ano que vem eu faço. Ah, se o meu esposo me deixar fazer, se o meu esposo me der oportunidade, se minha mãe me ajudar. Então, às vezes as pessoas ficam buscando, digamos assim, alternativas para si, para não se envolver naquilo que realmente é dela fazer. Então, o uhum, quinto pilar, ele vai falar disso, né? Eu já me conheço, eu já sei como lidar com as minhas emoções, eu sei da minha necessidade da relação com o outro, né? Que é intensa e é uhum, necessária. E aí agora chegou a hora da automotivação. O que é isso? É saber gerenciar todo esse conhecimento que a gente tem da gente mesmo para ter uma vida mais saudável emocionalmente, uhum, né? Porque se a gente não lida muito bem com isso, a gente vai ter uma tendência a guardar, né? Coisas, sentimentos, pensamentos de angústia, de medo, né, de raiva. E aí o que que acontece? Para que a gente possa ter uma vida emocional mais saudável, é necessário também, né, buscar não só se compreender, mas também buscar ajuda. Nós não, por exemplo, quando você precisa de algo, né, que você não tem naquele momento, você recorre. Olha, marido, preciso disso, né? Olha,
pai ou mãe, quem quer que seja. Então, quando a gente também tem uma necessidade de se compreender melhor isso, traz uma dificuldade para a pessoa, é preciso buscar ajuda. Certa vez, vou contar um breve caso. Sim. Um jovem cristão me disse assim, eu preciso de uma ajuda psicológica. E aí eu já ia encaminhando, dizendo para ele, olha, eu não vou poder te atender, porque eu te conheço e tal. Mas aí eu não cheguei a dizer, ele falou, não, não quero mais. Deixa que eu me entendo com Deus. Eu tenho Deus, eu não preciso de psicólogo. E aí eu disse para ele assim, ó, vamos refletir. Você está atribuindo para o psicólogo o poder que é de Deus? Deus é Deus. Deus é soberano, né? Sobre todas as coisas. Então não se pode comparar. Agora, quando a gente entende que ele capacita as pessoas, né, para terem suas profissões, e são, né, desde carpinteiro, marceneiro, pedreiro, o médico, todas as profissões são louváveis. E nós, como seres dependentes, dependemos muito dessa relação de troca. Você está doente, vai ao médico. Sim. E quando a doença é emocional, tem alguma dor aí, tem alguma ferida que está lhe incomodando, né? Quem é que você vai buscar? Claro que você vai buscar a Deus, né? Lógico. Mas quando você precisa tratar se conhecer, saber melhor como lidar com isso, né? A ciência está aqui para ajudar, né? E é Deus quem capacita. Então, Interessante, sim. interessante que essa experiência, né, que você citou aí, volta e meia a gente, como nós pastores também, nos encontramos. Uhum. Pessoas que eu conversei com alguém há poucos dias que achava que não precisava de psicólogo, que a oração resolvia, né? Só conversa Uhum. com Deus resolvia. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. A oração é uma ferramenta, mas Deus também abençoou a ciência, abençoou pessoas para nos ajudar, para nos tratar, Isso. né? Então, eu vou deixar logo a Uhum. dica que, olha, você que acha que a oração resolve todos os seus problemas emocionais, nada disso, hein? Tem que procurar ajuda sim, tem que procurar ajuda. Procurar ajuda, porque é ali que, né, que Na você verdade, vai. Sim, Na verdade, é o que você falou, um pouquinho antes aí. Na verdade, sozinho é muito mais difícil, né, Silvana? Muito mais difícil sim, conseguir muito. superar todas essas dificuldades aí. É muito mais difícil, né? Uhum. Pois é, se nós somos seres relacionáveis, sabemos que somos dependentes, né? Uhum, Dependentes, né, no sentido dessa relação. Tem uma experiência que eu tive com um grupo de idosos, né? Que era bem pertinho aí da Quinta Igreja, no bairro São Pedro. E uhum, que eles montaram uma casa para acolhimento dos idosos. E aí, quando eu fui conhecer a história daquele lugar, é encantador, porque a pessoa dizia, olha, isso aqui foi um sonho plantado no meu coração, e quando eu compartilhei esse sonho, outras pessoas foram falando, falando, e olha aqui o que, que a gente tem, um sonho realizado. Então, isso nos leva a refletir, né? E a uhum, sabedoria dos idosos, principalmente, é de que a gente depende muito do outro. E uhum, quando a gente expressa isso, já minimiza muito né, daquela barreira que muitas vezes você está tendo de se resolver, né? Então, digamos que a saúde emocional, ela está muito ligada a coisas muito mais brandas, no sentido de que é possível tratar, é possível você lidar melhor com isso, é possível você buscar uma terapia, preciso buscar alternativas, e para que isso não venha a se agravar uhum. e afetar de tal maneira que chegue até no estado patológico, E como é necessitando que de essas outros coisas recursos. interferem? Como é que essas coisas interferem? O não tratamento ou a não busca de tratamento, como é que isso interfere no dia a dia, na vida das No pessoas? dia a dia, o cotidiano o Sim. cotidiano vai ser afetado, né? Então, às vezes a pessoa tem uma fadiga extrema, né? Não dorme bem porque tem insônia, né? Os pensamentos recorrentes, aquele estado melancólico Uhum, e a dificuldade nos relacionamentos, seja com filhos, com esposo, com namorado, com os pais. Então aquilo pode ir se agravando porque a mulher entende que, na verdade,
muito do que foi, digamos, em algumas situações, né, dito para elas, ó, você é forte, a mulher é sábia, a mulher precisa, né? A mulher é Uhum. ajudadora. Então, é como se ela fosse toda essa fortaleza que sozinha desse conta de lidar com tudo isso, né? E é importante a gente refletir que não é bem assim. A gente realmente tem, né, por si só, uma força que é natural, né? Que é a questão da própria reprodução humana, né? De tudo que Deus capacitou e que nos dá essa condição. No entanto, somos humanos e que precisamos, em algum momento, nos apoiar uns aos outros, não é verdade? Deixa eu te fazer uma Sim. pergunta aí, assim, mas não vou, eu sei que seu rabisco aí está prontinho, mas deixa eu aproveitar Não, aqui. eu estou bem à vontade. Nós estamos num momento atípico, né, da nossa história, Sim, todo mundo isolado, né? A mulher, de alguma forma, especificamente a mulher, a sobrecarga dela tem sido maior, né, porque ela está dentro de casa e aí, né, a gente sabe, não precisa nem entrar em detalhes, né, de como está a vida dessa mulher. Como é que está a saúde emocional da mulher nesse tempo, nesses dias? olha, a pandemia, né? Entenda A que. pandemia, Ah, o Covid-19 trouxe para todos nós, né? ah, Um momento muito atípico e difícil, né? Porque ah, ninguém pensou na história que pudesse estar vivendo o que está vivendo no momento, seja desde a criança ao idoso. Então, todo segmento, né, na sua faixa etária está vivendo coisas muito próprias, né, daquilo uhum, que eu não gosto muito de falar de isolamento, eu prefiro o termo distanciamento, sim, porque quando a gente fala muito de isolamento, a gente fortalece esse isolamento, né? E a uhum, gente só se isola porque a gente quer, né? Digamos sim, assim. Porque hoje a gente, né? Que bom que a gente tem muitos recursos de formas variadas para podermos estar interagindo, né? Olha o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, né? sim, Então, existem outras formas, outras fontes de não estarmos totalmente isolados, mas distantes. Então, a mulher por si só, ela gosta, né, de conversar, de lidar com, com os aprendizados de uma com a outra, de viver essa interação, seja no ambiente de trabalho ou familiar. E nesse momento a gente está mais focado, digamos assim, em cuidados pessoais tão extremos que a gente não estava acostumado a isso. Então, atualmente, o foco tem sido na proteção, né? Tentar se proteger. Então, tentar viver de uma maneira muito intensa nesse sentido leva a mulher a esse desgaste. Eu acredito que está todo mundo com esse desgaste, mas a mulher em si, né? Pelos cuidados na casa, pelos cuidados, a responsabilidade que há em manter tudo muito bem dentro do padrão de busca de não adoecimento, porque isso, tudo isso que a gente está fazendo ajuda, mas não quer uhum, dizer que a gente vai estar livre totalmente, né, de contrair o Covid. Mas a mulher, sim, a mulher tem sofrido muito sobre todas essas questões, né? O que a gente precisa é imaginar assim, ó, eu tenho um dia, né, para gerenciar. Eu tenho um dia inteiro de atividades que muitas vezes estão assim tão desgastantes, muito mais do que se vivia antes, né? Apesar da mulher, por exemplo, quem está fazendo home office, está trabalhando em casa, está em casa, mas está trabalhando dentro e para, né, sim. o trabalho. Então tem sido uma carga realmente enorme. O dia termina, né? E assim a gente quando se vê, nossa, estou cansado mesmo estando em casa. E qualquer coisa que se faça, digamos assim, extra daquilo que você planejou, parece que o cansaço aumenta. Não sei se vocês aí sentem a mesma coisa, mas parece que a gente acaba ficando mais desgastado fisicamente, emocionalmente. E não sei também, isso acontece comigo, quando a gente encontra pessoas na rua e que a gente se gosta, se conhece, a sensação, qual é a primeira vontade que dá?
do abraço, né? Porque nós somos sujeitos do afeto, né? Nós Ah, gostamos de afetar o uhum. outro nesse sentido. E nós não podemos, então isso, né? Já gera novos pensamentos, um pensamento de que realmente aqui eu não posso fazer. E quando falar dessa questão de, por exemplo, como que eu vou lidar com essa dificuldade que está posta, né? E que está nos desafiando a enfrentar esse dia a dia, né? Na realidade, primeira coisa que eu até tinha não tinha esboçado aqui, né? Que é uma das coisas que eu acredito que contribui muito, que o estado de agradecimento, né? Então, assim, todas as manhãs, né? Você acorda, não importa se está na madrugada, se foi mais tarde, não importa o momento, não importa o horário, ser grato, né? Acordei, né? Dormi e acordei Tô porque o vivo, Senhor me né? sustentou, né? Tô Estou vivo. vivo. Então, assim, esse é um sentimento que eu acredito que isso já ajuda muito, né? Ah, Você ter um sentimento de gratidão, né? De buscar, ainda que minimamente seja no quintal de casa ou na varanda, onde for, buscar a luz do sol, buscar se alimentar direitinho, né? Ter uma alimentação saudável, buscar fazer alguma atividade física, embora meio que limitado, né? Porque hoje a gente não ah. pode estar saindo muito, mas buscar uma atividade física, porque isso vai contribuir imensamente para a oxigenação, para todo um processo de cuidado, de olhar para si, né? Como sujeito que precisa cuidar de si, física e emocionalmente, né? Silvana, Até tem uma porque Ah, continue. só vou fechar esse pensamento, até porque quando a gente é, por exemplo, no avião a gente quando recebe as instruções, uma delas é qualquer dificuldade, né? Coloque sua máscara e depois coloque a do Chegou. outro. Então, assim, é preciso que a gente se cuide para que a gente dê conta de cuidar de quem a gente ama. Porque se a gente não se cuida também, não está pensando um pouco na gente, a gente acaba não tendo forças, né? Não tem assim um alimento que possa levar a essa maneira de lidar com as demandas do outro do dia a dia. Pode Isso perguntar, pastor. até para mães, isso é muito importante ser abordado, porque Uhum. para que os filhos estejam bem, ela precisa estar bem também, né? Ela não vai conseguir Sim, cuidar bem sim. dos filhos se ela não estiver bem. Tem uma pergunta aqui de um dos nossos participantes, que ele pergunta o seguinte: terapia de grupo funciona para todo mundo? Muito, muito. Bom, para todo mundo. Essa pergunta já ficou bem, né? Aham. Veja só, terapia de grupo é muito importante, é muito, digamos assim, prazeroso, porque você acaba percebendo, né, dentro do processo grupal, quanto as suas necessidades podem ser as necessidades do outro. E dentro de um grupo que existe, é claro, né, um mediador, é preciso que exista, né, regras, é preciso que exista no sentido assim, processo ético do grupo. Então, isso é todo uma situação bem estruturada. Então, eu diria que funciona bem para quando a pessoa, né, está disposta a fazer parte de uma terapia de grupo de maneira integral. Quando ela se dispõe e quando ela sabe que ali ela está para ela e para o próximo também, né? Hum. Então, quando alguém vai fazer qualquer coisa com alguma né, restrição, alguma dificuldade, já começa então a ter uma resistência e aquilo pode não fluir. Então, quando se diz assim, vai servir para todo mundo que esteja integrado, né, e bem consciente daquilo que realmente está fazendo. Mas a terapia de grupo ela é muito proveitosa, né, para várias situações. Tem uma outra pergunta que foi me enviada antes da gente começar a live. Eu achei interessante a pergunta aqui. A pergunta é o seguinte: a ascensão da mulher em vários níveis sociais e a competitividade tem contribuído para o desequilíbrio emocional dela?
Sim, a gente já falou disso, as cobranças, né? A Uhum, cobrança, a necessidade de perfeição, né? Então, essa busca pela ascensão social, que é algo que não é nem uma questão ruim, não, isso é bom. O que a uhum, gente precisa entender é que essas questões, elas são boas, mas quando não bem trabalhadas, elas podem sim se tornarem negativas, porque aí a uhum, pessoa pode canalizar demais o foco em uma determinada tarefa e, né, digamos assim, acabar deixando um pouco de lado as outras atribuições as quais ela também gosta e se sente cobrada. Então, é importante se conhecer dentro desse nível, desse processo de tudo aquilo que eu tenho para o meu dia a dia. Eu vou lidar com o quê? É com o meu trabalho, eu tenho o que para fazer, né? Eu lido com tais questões, tal hora eu estou aonde, né? Então não adianta estar no trabalho pensando na casa, estar na casa pensando no trabalho, estar, sabe? uhum. Levando os filhos para aulas de yoga, de balé, de inglês, sendo que eu não estou acompanhando os meus filhos verdadeiramente, eu só estou levando, né? Como um Uhum. chofé leva. Então, fazer todas essas atribuições sem estar focado, sem dar atenção real para aquilo que ela vai fazer, de fato, acaba que a pessoa pode não dar nenhuma atenção e isso pode gerar adoecimento? Sim, pode adoecer, né? Até porque os pensamentos, né, recorrentes "Não, eu não estou dando conta, isso aqui eu não consigo realizar essa tarefa. Então, esse sentimento de inadequação, de incapacidade, né? Que a pessoa vai desenvolvendo e vai reverberando, vai pensando demais nisso, acaba levando, sim, para o No início, adoecimento. no início da live, antes de você entrar, eu estava falando para as pessoas, né, que é um assunto que diz respeito a todas as idades, todo tipo de pessoas, né, e eu queria linkar isso aqui com uma pergunta, né, para o que você falasse. Existe idade para o acometimento das Ah, enfermidades emocionais? não, 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 não. Tem crianças também que adoecem, né? Uhum, Tem crianças que adoecem. Veja só, às vezes a criança ouve coisas no processo do seu desenvolvimento na vida, ela vai incutindo isso, né? Interiorizando, interpretando de tal forma que isso vai deixando a criança, de certa maneira, deprimida, né? uhum, Triste. E esse adoecimento pode acontecer. Por exemplo, quando uma criança tem uma atitude, digamos assim, faz uma coisa que não deveria ter feito. E aí os pais ou o cuidador chega para a criança e diz assim, mas você é feia. O que, na verdade, a pessoa quer dizer é que a atitude que a criança teve foi uma atitude incorreta. E uhum, aí diz da questão da feiura, né? Digamos assim, a criança entende que quem é feia é ela. Então, todo mundo é bonito, menos eu sou feia. Então, uhum, ela cresce com aquele sentimento, né? Então, crianças podem adoecer, sim. Adolescentes também podem viver esse processo de dificuldade de compreender suas emoções, porque os hormônios também estão, né? Tendo aquela ebulição, aquela dificuldade de se organizar internamente. Ora, eu me comporto como criança, mas quero ser visto como adulto. E a menina sofre também muitas, assim como o menino, né? A variação física, né? O corpo vai mudando, coisas que muitas vezes a criança não está entendendo, está se tornando um adulto e muito embora, né, algo que ele saiba que a sociedade que está vivendo, todo mundo está vivendo isso, seus pares vivem isso, mas eles podem se sentir inadequados. E aí chega a fase, né, da mulher, da reprodução, da produtividade e as cobranças sociais são muito grandes, né? Tem que sim. casar. Casou, tem que ter filho. Tem filho, tem que ter outro filho. E a faculdade? E vai terminar quando? E que dia vai começar a trabalhar? Então, assim, a sociedade impulsiona muitas vezes a pessoa e quando ela não está preparada, fortalecida para ouvir né, essas demandas, ela acaba adoecendo também. Uhum. E aí a gente chega na meia-idade, né?
o que que é a mulher na meia-idade? A mulher passa por variação também hormonal. Aí vem a questão da menopausa, né? E assim, outras questões que vão sendo também precisando de serem ministradas. A insônia é algo que acomete muito a mulher nessa fase, né? Então, as mudanças corporais, elas vão ditar muito das suas emoções e vice-versa. E aquilo pode se tornar um verdadeiro ciclo, né? De dificuldades. E são Mas, várias dificuldades nesse período. e esmiuça um pouquinho mais os maiores sinais, os maiores problemas emocionais da mulher nessa idade aí, na idade da menopausa. Explica, destrincha um pouco mais isso. Quais os maiores Pronto. problemas que elas enfrentam, emocionais? Isso, porque assim, as perdas elas vão acontecer, né? Sim. Começou pelos 40 anos, começa a ter assim aquela dificuldade física, a visão já começa a diminuir, né? A audição, até nosso paladar já começa a ficar um pouco variante nesse sentido. Então, aí vai chegando mais o problema, né? O problema não, desculpa, a questão da menopausa em si, né? Uhum. Que é aquele período em que a mulher deixa de menstruar, então os hormônios começam a ter uma variação, né? Agora já não reproduz, não produz-se mais hormônios, né, da mesma forma, então continua produzindo, mas em menor quantidade. Outras questões, por exemplo, a questão sexual vai diminuindo a libido, né? Tendo problemas de insônia, a pele que vai ressecando, os cabelos vão ficando mais finos. Então, são dificuldades até mesmo de se reconhecer naquele sujeito que a minha mente, a minha cabeça ainda está pensando em umas Uhum. coisas, mas o meu corpo está ditando outras. Aham. Então, é muito bom se conhecer nesse período, né? Nessa fase da vida, entender que essa é uma fase normal e que todo mundo vai passar por isso, mas sim, mas e eu? Como que eu passo por isso? Eu vou fazer a reposição hormonal e eu posso fazer isso? Como que isso vai acontecer? Então, a gente precisa, né? E também observar essa questão do mau humor, que às vezes pode acontecer, essa variação, né? No humor. Tanto também pode acometer mulheres na fase da TPM, né? Que Uhum. tem mulheres que têm realmente uma dificuldade extrema, que a gente pode chamar isso até de um estado, um momento, né, de adoecimento, porque tem mulheres que pode acometer até uma atrocidade, digamos assim, né, se ela não Sim. tiver um bom tratamento e controle desse processo da TPM. Então, pode sim gerar um adoecimento. E a questão, não sei se eu consegui esmiuçar muito bem Não, a foi legal. meia-idade. Eu acho que foi Então, bem. Até pra essa gente, compensação, sim, até pra sim, gente homem também aprender a lidar com esses momentos aí. claro. Claro, sim, é muito importante, porque é a questão, né, de um apoiando o outro, porque Sim, também vai ter a fase do homem, né? O homem também sim. passa pelas as dificuldades que são naturais, né? Tanto são questões que, digamos assim, são observáveis, porque o que é físico? Ah, minha visão agora está diminuindo, eu estou cada vez mais esticando o braço e tal. Mas as questões emocionais que são internas, e que ditam muito de como eu penso, de como eu me sinto Uhum. e de como eu ajo, que é algo que está muito, né, velado, subjetivo, não é palpável, mas que está no outro. E aí a gente recorre ao nosso processo mesmo de se perceber como aquele sujeito que precisa estar, ó, lembrando dos 5 Uhum. pilares da educação, né, emocional, e entender que o outro precisa desse apoio. De que forma eu auxilio a minha esposa, a minha amiga, né? Vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma reposição, digamos, mais natural, ou vou encaminhar você ao médico, um acompanhamento psicológico, para saber lidar melhor com essas, né, questões, até porque são coisas que são muito variáveis. Há pessoas que têm, outras não. Por exemplo, há Sim. mulheres que se queixam de um calor intenso, né? Tem um calor, depois esse calor, né?
imediatamente já não está mais com calor, já está com frio. Então, Ah, isso mexe. Nossa, eu estava com calor, agora já estou com frio. O que que é isso? Eu tô, né? O que está acontecendo comigo? Então, quando se não Silvana, conhece muito bem, eu, sim. eu tenho duas perguntas para você aqui. O tempo já está indo embora. Nós temos aqui Nossa, 8 minutinhos. Duas perguntas aqui. Quanto dessas emoções influenciam na fibromialgia? fibro... É a língua. Nossa, fibromialgia. Quanto dessas emoções? Muito, Essa é a primeira pergunta. muito. Muito. Uhum. Muitíssimo, porque, como eu falei antes, né, quando a gente tem um estado, né, de adoecimento, digamos assim, as nossas emoções estão afloradas e a gente não sabe muito bem como lidar com isso, doenças podem surgir físicas. E a fibromialgia é uma doença que é acometida por estado psicológico mesmo. Então, por Aham. isso que é preciso tratar com a terapia psicológica, né? Que é um processo, entender que terapia psicológica a gente não é um momento apenas. É claro que existe, por exemplo, vários recursos, como o plantão psicológico, onde você vai, faz um atendimento, né? Você, né, consegue resolver questões muito pontuais, mas nós não temos somente coisas pontuais. A gente tem Uhum. um processo de ao longo da vida. Então, a fibromialgia é uma doença crônica, né, que traz um agravo imenso, porque são dores fortíssimas e precisa ser tratada com medicamento. Né? Tem pessoas que recorrem também a massagens, a outros tipos de recursos, mas é preciso saber lidar com esse processo, o que está me levando a esse A adoecimento, que é algo causa, que é né? muito subjetivo, compreender a causa, né, do adoecimento e nesse processo de autoconhecimento, autogerenciamento, buscar ali a autoestima para que Uhum. então a pessoa consiga, né, um bem-estar físico e emocional que possa lhe conduzir para minimizar esse tipo de situação que é a dor da fibromialgia. Porque Joia. quem é acometido pela fibromialgia, pode até se manifestar aí, alguém se quiser falar, toma medicamento e tal, mas nem sempre essas dores são, assim, de pronto aliviadas. São dores que realmente ainda, né, ficam ali persistindo. Por isso a importância de se descobrir a causa dessas dores, né? Quais foram os traumas emocionais que levam a pessoa a ter essa dificuldade? A outra pergunta, será que eu É, consegui? eu queria que você desse dicas práticas. Vou te colocar em aperto aí. Dicas práticas para se manter, para ter e manter uma boa saúde emocional. Dicas práticas para todo Pronto, mundo, que vale para homem e para mulher. pronto, para homem e para mulher. Para homem e para Uma mulher. das primeiras questões Eu é, também, não tem problema não. pronto, perceber o que nos dá prazer. Tem alguma coisa que eu gosto de fazer, aquele hobby, aquela coisa que me tira totalmente daquilo que é obrigação, mas que é o que eu faço com prazer, né? Então tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de cuidar de planta, tem gente que gosta de fazer meditação, que é tentar fazer o esvaziamento, né? Não é somente a oração em si, mas esvaziar completamente o pensamento. E para isso, gente, uma das questões que eu acredito que contribui muito é a respiração profunda. Então, a respiração diafragmal ela é importantíssima, porque ajuda a gente. Quando a gente para pensar na respiração, se eu for te colocar agora aí para eu fazer uma respiração diferenciada, vamos lá tentar fazer isso Vamos lá, brevemente? vamos lá. Vamos lá. Então, pôr o abdômen totalmente para dentro, completamente para dentro, totalmente colocando, não respira, põe para fora. Põe para fora. Põe para fora. Não, põe o abdômen para dentro e expira. O máximo que puder. Agora vamos lá? Enche o abdômen de ar. Conseguiu pensar em mais alguma coisa a não ser a respiração?
Não, só respiração. Pois é, essa é uma dica que eu acredito que faz muito bem. Se você faz isso no mínimo 10 vezes por dia, você vai conseguindo pensar nisso, pensar no seu corpo. E tentar fazer isso sempre, quando você se percebe, a pessoa, você está lidando com o seu corpo inteiro. Porque a respiração, e aí quando você inspira, nossa, parece que traz aquela paz, né? E ela não está relacionada àquela respiração normal que a gente já faz do dia a dia, né? Correndo, abafado. Não, é uma respiração diferente. Eu estou colocando para dentro, tirando, enchendo o meu abdômen de ar. Ela é diferenciada. E sabe quem faz muito isso? Os bebês. Pode observar o bebezinho dormindo, como o abdômen sobe e desce, sobe e desce. Ali ele está se desenvolvendo e crescendo. E uma coisa que eu acredito que muito é importante é cuidar da nossa relação com o outro, né? Como está a minha relação com o outro? Eu tenho ligado para o meu amigo? Eu tenho perguntado como ele está? Eu tenho falado com aquele parente que mora longe? Né? Eu tenho me dedicado a alguma coisa em prol do outro? O que eu tenho feito para alguém? O que alguém me chama para fazer e eu vou de pronto com o coração e peito aberto? Eu acredito que quando a gente descentraliza muito o foco em nós mesmos também, né? Contribui bastante para a gente entender que a gente não está só nesse mundo e que a gente precisa dessa relação. E ser grato a Deus, né, por tudo e fortalecer essa gratidão em tudo, em todas as coisas. Nosso tempo acabou. Oh, que pena. O chato de Instagram é isso, ó. A gente só tem uma horinha, senão eles cortam a gente. Silvana, Sim. joia demais. Faça suas considerações, um minutinho para a gente fazer as considerações finais aí, e depois eu fecho aqui. Eu espero que, de certa forma, a gente tenha conseguido trazer, né, um pouquinho, né, desse entendimento de como as nossas emoções afetam a nossa vida diariamente. No nosso dia a dia. Então, eu preciso reconhecer que emoções, elas são produtivas se eu ressignifico. Se eu tenho, por exemplo, se eu sou uma pessoa raivosa, eu tenho que buscar essa força da raiva para algo produtivo. Então, eu vou fazer algo que me impulsione, que me dê força. Porque a raiva é uma emoção de força, não é? Então, tem tanta coisa que eu posso fazer para lidar com isso, para lidar melhor com essa emoção. Se eu sou uma pessoa que está triste, que vive constantemente triste, o que me leva à tristeza? Então, eu preciso ressignificar essa tristeza, preciso pensar nas coisas do passado de maneira positiva. Olha, quando alguém dizia que eu não conseguia, eu consegui. E também uma coisa importante é reconhecer que somos sujeitos de uma capacidade e habilidade para muitas coisas. Tem muita coisa que você ainda não fez e precisa fazer. Então, vá, se dedique, lute, brigue por isso, queira mais, lute pelos seus ideais, pelos seus sonhos. Não tenho sonhado? Vá, corra atrás de um sonho, pense o que você gosta e queira e busque fazer para que isso traga um significado, um sentido para a vida de maneira que você entenda que para ter saúde emocional é preciso viver as emoções, mas viver as emoções de maneira que elas sejam produtivas e ressignificá-las a todo momento quando elas não são as melhores emoções, digamos assim. Joia. Obrigado demais. Foi bom demais esse papo. Aprendi um bocado também, viu? Obrigado mais uma vez. Viu? Que Deus abençoe todos vocês aí. Obrigado por essa parceria. De vez em quando estou no teu consultório aí te abusando. Sempre, sempre. É chamado e a gente precisa entender esse chamado e ir de pronto. É isso que eu sempre imagino assim. Né? Obrigado também Obrigada, a você, viu, pastor? Aqui, você que amigos, irmãos, muito obrigado por sua presença aqui nessa live. Tá? Isso vai ficar gravado aqui
no link da Quinta Igreja. Você pode também aproveitar e curtir aqui a professora Silvana, tá bom? Aproveita também, curte a Quinta Igreja nas nossas redes sociais. Sim, com certeza. E eu queria dizer que Deus também diz o seguinte para a gente, que no mundo teremos aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo. E a gente nunca pode esquecer, né, daquilo que Deus tem para nós. E viver, respirar, como eu disse na instante, né? Respirar, isso é respirar também, entendendo